Boa tarde, senhora. Boa tarde ao senhor. Programa Bernardo Filho, mais uma vez, entrando em sua residência, em seu estabelecimento comercial, onde a senhora, onde o senhor estiver. Agradecendo a paciência, a gentileza e o carinho que toda semana a senhora e o senhor têm para comigo e para com o nosso programa. Queria mandar um abraço especial aos nossos telespectadores de Três Rios e Paraíba do Sul, uma saudação especial a eles, agradecendo a nossa audiência nessas duas cidades, nesses dois municípios. Muito obrigado. E dizendo que hoje vamos entrevistar o senhor Marcos Curvelo e vamos discutir políticas públicas, políticas de Estado, patrimonialismo, institucionalismo, enfim, vamos discutir vários aspectos, vários institutos políticos muito interessantes. E vamos dar uma passada na política geral aqui do nosso município e na política em geral no seu todo. Então eu vou pedir um breve intervalo comercial, serão só 2 minutos, já retornamos com o início da nossa entrevista. Fiquem conosco, já voltamos. Vasques Corretora de Seguros. O melhor seguro para sua viagem, automóvel, residência, vida e previdência. Especialista em plano de saúde para você e sua empresa. Vasques Seguros. Mais que seguro, uma questão de confiança. Dubi Automóveis. Não vendemos apenas automóveis, e sim damos a você o prazer de possuir um de nossos seminovos Prime, com toda a segurança e assessoria. Financiamento em até 60 meses, para aposentados e pensionistas, sem consulta aos órgãos de proteção ao crédito. Dubi Automóveis, uma grife em veículos. Rua Washington Luiz, 133. Telefone 2237-5100. Ideal Parque. Quer conforto ao estacionar? Com manobristas à sua disposição, pelo menor preço do Alto da Serra? E ainda ganhar um estacionamento grátis a cada 10 períodos utilizados? Venha ao seu mais novo ponto de parada na Rua Teresa. Ideal Parque, em frente ao Shopping ABC, Rua Teresa, 1380. A tranquilidade que você procura está mais próxima do que você imagina. Deixe por nossa conta as suas preocupações com segurança patrimonial. Nossa experiência e serviços vão proporcionar a você e a sua família a certeza de que sua casa, sua empresa, está nas mãos dos melhores profissionais. Serra Alarme, vigilância eletrônica e monitoramento de alarmes. Telefone 2237-2027. Rua Paulo Barbosa, 174, Sala 13, Centro, Petrópolis. Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos, com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916. Aica Imóveis. Transparência, seriedade e profissionalismo há mais de 40 anos. Valorizar nosso cliente e realizar seu sonho é a nossa missão. Rua 16 de Março, 80, sobre Loja 2. Centro, Petrópolis. 2231-7555. E também na Estrada União Indústria, 10.396. Loja 6, Itaipava. Telefone 2222-3003. Aica Imóveis. Muito bem, retornamos e vamos iniciar a nossa entrevista com o senhor Marcos Curvelo, que eu vou pedir a ele que se apresente para a senhora e para o senhor. Marcos, boa tarde, muito obrigado por ter vindo ao nosso programa. Primeira vez que você vem ao nosso programa aqui na televisão. Eu queria que você, primeiramente, se apresentasse aos nossos telespectadores. Bernardo, primeiro quero externar a minha felicidade de estar aqui contigo, de estar aqui na TVC, né? Uma emissora de televisão que há tanto tempo, né, acompanha a política petropolitana, o dia a dia de Petrópolis, e isso, para mim, é muito importante,
porque são canais em que a gente pode contar, né, para poder estar conversando, dialogando, falando sobre políticas públicas e exercendo aquele papel que é o mais fundamental para mim na vida de um cidadão, que é o direito democrático de poder se expressar. Eu acho que a TVC, o seu programa, cumpre muito bem esse papel. Eu sou Marcos Curvelo, como você já me apresentou, sou petropolitano, meu pai é um funcionário público, minha mãe trabalhou a vida inteira cuidando dos filhos e da família, né? Vim para Petrópolis com 13 anos de idade, né? Vim estudar no saudoso Colégio EPA, né? Do professor Roberto Francisco, da qual eu tenho muito carinho. Depois fui para o Colégio São José, onde terminei meu 2º grau, do também saudoso professor Mesquita. E depois, obviamente, fui para o Rio de Janeiro, trabalhei, fiz cursos no Rio de Janeiro, toda a minha formação acadêmica, né? Tá ligado à área da administração, né? E da economia. Me especializei pela UFRJ, COPEAD, em gestão empresarial, né? E depois segui a carreira tanto no serviço público, em diversos cargos, né? E também na iniciativa privada. No serviço público, é bom que fique patenteado isso e que é bom essa informação ser dada aos nossos telespectadores. Quais os cargos que você ocupou aqui na administração pública de Petrópolis? Sim. Aqui em Petrópolis eu tive a honra de participar, principalmente como diretor administrativo do Hospital Municipal Nelson Saerp, na gestão do prefeito Rubens Bom Tempo. Depois como gerente do microcrédito, famoso crédito cidadão, né, na gestão do prefeito Paulo Mustrange, e diretor-geral também do Nelson Saerp, na gestão do Mustrange. Posteriormente, o prefeito Rubens Bom Tempo me convidou para ser presidente do INPAS, né, o Instituto de Previdência Municipal, e em seguida para ser secretário de Saúde, né, um cargo que me deu uma projeção no sentido de entender de fato como as políticas públicas na área de saúde e como um governo de fato funciona nas suas dificuldades, né, dentro daquilo que a gente tem enquanto perspectiva de que, infelizmente, enquanto a gente não marchar para um novo pacto federativo, né, a gente sabe que os municípios vão ficar sofrendo sempre com as políticas que às vezes são desenvolvidas em Brasília e não tem laço na realidade local. Então, no governo Bom Tempo, eu fui o secretário de saúde dele, nós fizemos importantes obras no Hospital Alcides Carneiro, nós salvamos as 2 UPAs da cidade, porque nós tínhamos acabado de entrar numa grande crise do governo do Estado a partir de 2015. O governo do Estado, no final da minha gestão na Secretaria de Saúde, tinha uma dívida com o município de quase 30 milhões de reais. Se não fosse o empenho do prefeito Rubens Bom Tempo, do ex-secretário de Saúde também, André Pombo, e da minha gestão, a gente não teria, hoje, essas 2 UPAs teriam sido fechadas, como foi a realidade em vários outros municípios, né? Então, a gente deixou uma marca de gestão, uma marca de administração na área da saúde no município de Petrópolis. Eu vou aproveitar o gancho, já que você tocou na expressão políticas públicas, porque quando eu lhe convidei aqui para vir para essa entrevista, era justamente um dos assuntos que eu gostaria de desenvolver consigo, que são políticas públicas e políticas de Estado. As pessoas, ou melhor, alguns desavisados e alguns políticos mais desavisados ainda, que não deveriam ser, fazem uma grande confusão entre políticas públicas e políticas de Estado, que são coisas basicamente distintas. Eu vou dar um exemplo para uma melhor compreensão. O Bolsa Família é uma política pública de distribuição de renda. A continuidade do Bolsa Família, o continuismo do Bolsa Família, transformando ele numa obrigação de governo, passa por uma lei ou por uma emenda constitucional, ele pode ser incluído dentro da Constituição, através de uma emenda constitucional, e aí ele passa a ser uma política de Estado. Deixa de ser uma política de executivo, do executivo, uma política de governo, e passa a ser uma política de Estado. Tá? E essa é a grande diferença. Políticas de Estado são políticas permanentes, não imutáveis, porque elas podem ser mudadas, obviamente, por leis. Tá? Mas, via de regra, em geral, elas também são criadas por leis. Para quê? Para garantir o continuismo. Então, eu queria aproveitar da sua especialidade em gestão empresarial e gestão pública, né, e o tempo da sua experiência dentro de governo,
para falar um pouquinho a respeito de políticas de governo e políticas de Estado. Perfeito, amigo. Eu acho que é extremamente pertinente esse debate, até em função do momento que a gente anda vivendo, né? Eu queria colocar uma posição que é um pouco polêmica, mas é uma posição minha e que eu acho e estou convencido disso. Eu sou contra programa de governo. Cada 1 a 4 anos elabora um programa de governo, né? E o pior, o TRE te obriga a ter que elaborar um programa de governo, porque você precisa registrá-lo, né? E normalmente esses programas de governo vão todos para a gaveta após a eleição, né? E, infelizmente, políticas são implantadas longe do lastro eleitoral, ou seja, daquilo que você propôs à população, sem o menor vínculo com aquilo que você disse durante a campanha, né? E simplesmente porque você construiu uma política pública que, na verdade, quando você lida a qualidade financeira e orçamentária do município, você vê que não consegue implantá-la. E aí vem os desgastes sucessivos dos governos, da administração pública, que chega ao ponto de colocar em risco a própria democracia, porque a população, em determinado momento, sofre tanto com essas descontinuidades, na minha avaliação, que acabam desacreditando até mesmo dentro do processo eleitoral, que é o momento que ela tem de manifestar e de influir decisivamente na vida da sociedade. Então, os programas de governo, na minha avaliação, da forma que são construídos, em gabinete, por grupos de especialistas, sem, às vezes, ter o contato direto com a população, ela não ajuda em nada. O que deveria, então, Marcos? Substituir um programa de política de governo. Planejamento estratégico de médio e longo prazo. E valorização da carreira do servidor público. Porque, como administrador de empresa privada, a cada 4 anos, eu não posso tirar tudo aquilo que foi desenvolvido, né, por pessoas, ou seja, toda a memória de construção de políticas públicas, e substituir por outras. Na minha avaliação, isso é um dos processos que é tão ruim para a administração pública quanto a corrupção, que é a ineficiência. Ela causa tanto prejuízo para a administração pública quanto a corrupção, que é a ineficiência, porque a cada 4 anos se mudam todos os esquadros, né, e como a gente sabe, os cargos comissionados só crescem a cada governo, né? Tem que ter, na minha avaliação, um olhar mais crítico sobre isso, né? Tem que valorizar o papel do servidor público para, independente do governo que perpassar durante aquele período, né, as pessoas fiquem com a memória daquilo que está sendo desenvolvido. Por isso, nas minhas administrações, 90,9% das pessoas que trabalhavam comigo eram servidores de carreira, porque a gente precisa entender como funciona a máquina pública para depois tentar transformá-la. E agregado a isso, tem que ter um planejamento estratégico, que não dá para você, a cada governo, mudar as suas políticas ao seu bel prazer, à sua vontade, dizendo que isso é uma vontade da população, quando na verdade é uma vontade de um grupo político e vezes atendendo interesses que não são nem tão republicanos quanto a gente imagina. Eu vou, novamente, sou obrigado, peço desculpas, mas sou obrigado a pedir um breve intervalo comercial, porque aqui quem manda são os nossos patrocinadores. Fiquem conosco, serão só 2 minutos e já voltamos. Pare de procurar. Venha direto na Megabox. Nossa loja tem tudo o que você precisa para sua elétrica e hidráulica. Rua Tereza, 1598. Telefone 2020 1284. O que você procura aqui na Megabox você encontra. Venha para a Megabox. Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos. Com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916. A tranquilidade que você procura está mais próxima do que você imagina. Deixe por nossa conta as suas preocupações com segurança patrimonial.
Nossa experiência e serviços vão proporcionar a você e a sua família a certeza de que sua casa, sua empresa está nas mãos dos melhores profissionais. Serra Alarme, vigilância eletrônica e monitoramento de alarmes. Telefone 2237-2027. Rua Paulo Barbosa, 174, Sala 13, Centro, Petrópolis. Hospital Clínico de Correias, o mais novo hospital particular de Petrópolis. Atendemos todas as especialidades médicas. Temos consultas populares e convênios. Estrada União Indústria, 2501, ao lado do Terminal de Correias. Telefone 2236-3755. Hospital Clínico de Correias. Vasques Corretora de Seguros. Faça seu plano de saúde com quem é especialista neste mercado. Pensou em seguro saúde, pensou Vasques Seguros. Mais que seguro, uma questão de confiança. Muito bem, retornamos. Estamos entrevistando o senhor Marcos Curvelo, ex-secretário do município, secretário de saúde e ex-presidente do INPAS, o Instituto de Previdência aqui do município de Petrópolis. No bloco anterior, o senhor estava falando a respeito da obrigatoriedade de um projeto, de um plano de governo, que depois da eleição normalmente é engavetado, porque a legislação eleitoral obriga os candidatos a apresentarem esse plano de governo, que invariavelmente, 99,9% das vezes, serve apenas para juntar papel na gaveta de alguém. Eu também concordo que é uma obrigatoriedade que tem que cair. Eu não vejo porquê. Ele chega a ser uma coisa tão desnecessária que o candidato pode mudar ele às vésperas da eleição. Pode mudar o plano de governo quantas vezes quiser no decorrer da campanha. Uma peça inútil, mas é uma letra fria da lei a ser obedecida e tudo mais, se obedece. Inútil, mas se obedece. Como tantas outras leis nesse país. Mas também falou uma coisa importantíssima, que é se ter um planejamento. E eu me debato há muitos e muitos anos aqui nessa cidade. Eu até brinquei com o ex-prefeito Paulo Mostrange a respeito disso. Eu disse, olha, eu prego no deserto. Porque eu me debato que nós precisamos ter uma equipe pensando Petrópolis, planejando Petrópolis, organizando o futuro de Petrópolis, tendo projetos efetivos para Petrópolis, inclusive aproveitando uma coisa que Petrópolis não aproveita, ou quando aproveita ela é subaproveitada, mal aproveitada, que são as parcerias público-privadas. Enfim, a gente precisaria pensar Petrópolis, coisa que não é feito. O que você acha a respeito disso? Do pensar Petrópolis? O que você teria como sugestão para o pensar Petrópolis? Primeiro, assim, já existe um grupo que faça isso, né, na cidade, de forma voluntária, pelo menos 10 anos, capitaneada por Felipe Guedon, né, que através do IGEPAR pensa a cidade, traz essa discussão para que haja um mínimo de planejamento, né, das ações de um governo, da administração pública, a médio e longo prazo. Só que, infelizmente, na minha avaliação, a gente acaba caindo no canto da sereia. O momento eleitoral é um momento extremamente tenso, que a gente vai passar por ele agora, né, nos próximos meses. E a própria população fica muito ansiosa por coisas novas, o que é natural na minha avaliação, porque ela quer que melhore a vida dela. Então, o político tradicional, ele acaba tendo que fazer promessas sem conhecer a realidade, como eu disse anteriormente, do orçamento da prefeitura. Então o cara chega e fala assim, eu vou construir a 4ª UPA na cidade, eu vou construir o hospital da criança, eu vou construir o hospital da mulher. Isso é fácil de prometer,
O difícil é quando você lida com a máquina pública e vê a situação que ela se encontra, de ter que construir isso e depois manter essas promessas de campanha. Eu digo isso porque a pergunta que eu faço, né, e é um desafio que eu faço: qual é a real situação orçamentária e financeira hoje do município de Petrópolis? Qual é a verdadeira situação orçamentária e financeira hoje do município de Petrópolis? Na minha avaliação, nós estamos perto de um colapso financeiro. E isso não é discutido. Isso não é discutido, isso não é colocado na pauta da cidade. Né? A gente só vê benesses. E o resultado do final do ano passado foi, por exemplo, um resultado trágico. Pela primeira vez na história dessa cidade, se atrasou o salário de servidor público. Então, antes da gente prometer, a gente tem que conhecer, e aí o que fala a minha veia de administrador, a realidade orçamentária da cidade. Para que a gente possa, após isso, através de um planejamento estratégico, de médio e longo prazo, equacionar esse problema financeiro, o que é um custo, vai ser um custo muito alto para o próximo prefeito, eu não tenho a menor dúvida disso, a forma com que vai encontrar, e eu vou arriscar dizer um número aqui, nós vamos ter pelo menos aí R$1 bilhão em dívida, que é quase um orçamento inteiro da cidade. Então a gente tem que ter muito pé no chão na hora de entrar no processo eleitoral e sair prometendo que vai resolver todos os problemas. Porque depois a conta chega. Porque a população, na verdade, quando elege uma pessoa, ela elege para dar solução na sua vida. E se você não falar a verdade para ela antes do processo eleitoral, depois ela vai te cobrar. Eu tenho certeza absoluta que se você coloca isso e explica para a população a situação em que se está, aí você começa de fato a esclarecer as pessoas de que existem limites no serviço público. E esses limites, na minha avaliação, têm que perpassar de forma clara, de forma objetiva, para que as pessoas possam entender de fato e ir construindo uma cultura, né, que não existe, na minha avaliação, uma cultura de fato de entendimento de como funciona o serviço público. Olha só, eu não é discordando, é apenas questionando algumas coisas que você falou. Primeiro, com relação ao IGEPAR. O grupo reunido para pensar, que nem você mesmo disse, há 10 anos, pensar e dar soluções de planejamento e gestão para Petrópolis, está mais preocupado com um orçamento participativo do que com qualquer outra coisa. Por quê? Eu não vejo com maus olhos o orçamento participativo, não. Eu vejo com maus olhos, sim, a obrigatoriedade, a forma compulsória como o orçamento participativo tem que ser cumprido. E nisso, sim, eu vejo o primeiro problema desse grupo que você diz que está pensando em Petrópolis. E eu não vejo uma realidade, um pensamento efetivo para Petrópolis para os próximos anos. E aproveito também o gancho de que você disse que vamos ter uma dívida de mais de 1 bilhão, mais de um orçamento. Eu acho que será um pouco mais, por N razões, e eu vou aqui explicar porque eu não gosto de deixar as coisas no ar. Se nós temos uma obrigação legal de um percentual para a educação, uma obrigação legal de um percentual para a saúde, estamos cumprindo esses 2 percentuais. Temos uma folha hoje que beira o absurdo de chegar no limite da responsabilidade fiscal. E por conta disso temos os terceirizados, os RPAs e tudo mais. Não sobra hoje dinheiro nenhum para investimento. Então, o primeiro passo desse planejamento deveria ser um enxugamento da folha. Fim de 2.500 cargos comissionados, fim de 1.400, 1.500 RPAs. Precisa manter? Precisa manter. O quê? Um mínimo X de funcionários para a máquina não ficar travada. Tá? Mas olha, temos 12.500 funcionários para isso. Então tem gente que está sem fazer nada dentro da administração pública. Vamos botar essa gente para trabalhar. Um choque de gestão na área de recursos humanos, um choque de pessoal. E fazendo uma avaliação, dando um plus, premiando a meritocracia dentro da administração pública.
Com isso, nós vamos ver resultados de médio e longo prazo. Mas quando eu falo em pensar Petrópolis, aproveito, porque desde o Paulo Ratz, que não se faz uma grande obra em Petrópolis. Nenhum governo que passou do Paulo Ratz para cá fez uma grande obra em Petrópolis. Quando eu digo planejar, é planejar essas obras para o futuro. Não precisa ser o ano que vem, depois, não precisa ser 2022, 2023. Vamos planejar e vamos buscar viabilizar econômica e financeiramente esse patamar. Então, eu queria que o senhor, se possível, colocasse de que forma a gente pode fazer isso. Bernardo, na verdade, eu queria pontuar duas situações específicas. Uma em relação ao IGEPAR. Primeiro, que eu acho que é um grupo que é extremamente qualificado. Não, do ponto de vista... eu não tiro o mérito. Não. Olha só, eu não tiro o mérito do grupo. O que eu penso é o seguinte, é a condução, o caminho para onde está indo esse grupo, a forma como... O que eles estão produzindo para a sociedade, o que estão dando em termos de retorno de planejamento. O retorno de planejamento ele vai acontecer no momento que o governo perceber e institucionalizar aquilo que eles vêm fazendo. Ou seja, na minha avaliação, eles são um grupo que trabalham de forma voluntária e oferecem aos governos municipais, entendeu, um trabalho de gestão de médio e longo prazo. O que os governos normalmente fazem em relação a isso? Engavetam. Quantas vezes eu vi o Guedon sendo recebido, entendeu, falando, explicando, e as coisas de fato não aconteciam posteriormente. Na minha avaliação, eu acho que tem que haver, né, um sentido, vamos dizer assim, de reciprocidade. Eles trabalham de forma voluntária, o que eu sou contra. Eu acho que tem que institucionalizar esse tipo de política pública para que seja uma coisa corrente, né, com servidores públicos de carreira, estáveis, entendeu? E que possam levar o oferecimento do planejamento, como acontece, por exemplo, o maior exemplo disso, o Instituto de Piracicaba, entendeu? Eu acho que é um dos exemplos que a gente pode seguir para poder, de alguma forma, criar algo parecido, como foi o Instituto Queller, que é um exemplo. Deixa eu te interromper, mas olha só. Eu tive a oportunidade de estar com o estatuto desse Instituto de Piracicaba na mão e com o estatuto do Instituto Queller, que foi um copy and paste, um copiar e colar do Instituto de Piracicaba. Posso te afirmar, tá, que o modelo não serve para Petrópolis. O modelo não serve para Petrópolis. Isso eu posso te afirmar. Por N razões. Petrópolis tem algumas peculiaridades, algumas particularidades que não foram contempladas nesse estatuto, que deveriam ter sido contempladas. Obviamente, você vai me dizer assim, bom, é melhor ter alguma coisa do que nada. Eu concordo. Sou obrigado a concordar. É melhor ter um princípio. Vamos começar assim, lá na frente a gente muda e transforma isso aí. Eu acho uma perda de tempo. Na minha avaliação, Bernardo, sinceramente, assim, eu acho que a gente não pode partir do nada, né? A gente tem que se inspirar em algo. A gente tem que ter a humildade necessária para que a gente possa copiar políticas públicas. Era criar um estatuto. Mas é adaptar a situação e a realidade da cidade. Mas em que momento que a gente pode fazer isso? No momento que a gente implantar essa política. Senão vai ser uma coisa que fica em cima da mesa. É isso que está vontade de política de começar a implantar. E com o processo normal, eu também sou historiador, esqueci de dizer isso. Eu também sou historiador. A historiador acredita em processos. O que é processo? Você vai desenvolvendo ao longo do tempo, até aperfeiçoar algo, né, que a gente possa aplicar na cidade. Mas tem que começar. Não dá para ficar a cada 4 anos, isso voltando, enquanto promessa de campanha. É isso que eu quero dizer, entendeu? E outra coisa, foi aquilo que eu voltei atrás. Precisa ser coerente com aquilo que eu estava falando atrás. O servidor público é fundamental nesse processo de planejamento estratégico. E tinha que ser melhor aproveitado. Justamente, porque é ele que fica no seu cargo. Não é o grupo do prefeito A, B ou C ou D que chega a cada 4 anos, toma o poder de assalto até para manutenção das políticas públicas. E às vezes de forma totalmente desqualificada. Aí o que você acaba encontrando? O servidor tem que ensinar o carro comissionado que acabou de chegar ali a trabalhar. Então, eu tenho por princípio, né, acreditar que o servidor público presta um grande serviço à nossa máquina e à administração pública. Eu discordo inteiramente da avaliação de que não fazem nada, trabalham muito, e o que acontece é o seguinte, às vezes sem as condições necessárias para exercer o seu papel. Se você for num posto de saúde hoje, não tem médico, não tem remédio, não tem exame complementar, o sistema não funciona. E aí, quem é que lida com a população? É justamente o cara que está ali no balcão.
É o cara que tem ali que tem que dar explicação, não é o prefeito. O prefeito nem passa ali no posto de saúde. O secretário de saúde, muito menos. Então, na minha avaliação, tem que haver uma reflexão e colocar para fazer justiça social. Que, na minha avaliação, o planejamento estratégico não pode estar descolado disso, de justiça social. Para fazer justiça social, tem que colocar na centralidade do desenvolvimento de políticas públicas, primeiro, a família, que é quem é o beneficiário maior daquilo que nós estamos dizendo que é para melhorar suas condições de vida. E segundo, o servidor público. Eu não consigo entender políticas de Estado, né, para a gente poder dar uma coerência naquilo que está falando, distante de política de governo, se não for efetivamente com planejamento estratégico e com servidor fortalecido. Eu acho temerário, entendeu? Temerário qualquer reforma administrativa, por exemplo, que coloque em jogo a estabilidade do servidor público. É temerário. Ah, mas com os atuais não vai mudar nada. Mas a gente tem que pensar de médio e longo prazo para frente. E os novos concursos que a gente vai ter que fazer? Olha o que está acontecendo no INSS por conta de uma política econômica totalmente equivocada em relação à visão do papel do Estado que está tendo. 2 anos para conseguir um benefício. 2 anos para conseguir um benefício. E aí você vai lá e coloca uma lupa em cima do que está acontecendo, falta de servidor público. Porque há 2 anos se faz um concurso público na cidade. Eu não vejo uma política financeira do Estado, uma política financeira do Guedes errada nesse momento, nem o que está acontecendo na Previdência de forma errada, porque o culpado disso foi o senhor Fernando Henrique Cardoso, que não conseguiu passar a reforma da Previdência naquela época, quando precisava ser feito, há 25 anos atrás. Então, hoje estamos pagando esse preço, tá? E estamos culpando quem não tem culpa, tá? Desse caos na Previdência, desse caos financeiro. Eu só destacaria uma coisa. Uma coisa é política previdenciária, né, que é aquilo que as pessoas acessam no final da sua carreira. Outra coisa é política administrativa de gestão. O que está faltando nesse momento, por conta do estrangulamento da máquina pública, por conta de uma visão, na minha avaliação, deveria ter, aí sim, concordo inteiramente contigo, um choque de gestão. Foi desmontado. Olha só, o PT não só aparelhou a máquina pública, como desmontou grande parte da máquina pública. Né? Por quê? Deu uma ideologia à máquina pública. E com isso, aproveitadores, eu não gostaria de falar isso, mas sindicalistas e a própria militância se aproveitaram de toda essa situação. E isso agora vai demorar anos e anos para ser corrigido. Será corrigido? Se pela direita ou novamente pela esquerda lá na frente, que pode voltar e fazer uma meia-culpa, o que eu espero que um dia eles façam uma meia-culpa e digam, olha, realmente erramos, vamos recomeçar, duvido, mas enfim. O que temos aí. Mas eu queria entrar no aspecto patrimonialismo, institucionalismo e o que isso gera em termos de corrupção no Estado, mas eu quero fazer isso no próximo bloco. Fiquem conosco, serão só 2 minutos e já voltamos. Vasques Corretora de Seguros. O melhor seguro para sua viagem, automóvel, residência, vida e previdência. Especialista em plano de saúde para você e sua empresa. Vasques Seguros. Mais que seguro, uma questão de confiança. Dubi Automóveis. Não vendemos apenas automóveis, e sim damos a você o prazer de possuir um de nossos seminovos Prime, com toda a segurança e assessoria. Financiamento em até 60 meses, para aposentados e pensionistas, sem consulta aos órgãos de proteção ao crédito. Dubi Automóveis, uma grife em veículos. Rua Washington Luiz, 133. Telefone 2237-5100. Ideal Parque. Quer conforto ao estacionar? Com manobristas à sua disposição, pelo menor preço do Alto da Serra? E ainda ganhar um estacionamento grátis a cada 10 períodos utilizados? Venha ao seu mais novo ponto de parada na Rua Teresa. Ideal Parque, em frente ao Shopping ABC. Rua Teresa, 1380. A tranquilidade que você procura está mais próxima do que você imagina. Deixe por nossa conta as suas preocupações com segurança patrimonial.
Nossa experiência e serviços vão proporcionar a você e a sua família a certeza de que sua casa, sua empresa está nas mãos dos melhores profissionais. Serra Alarme, vigilância eletrônica e monitoramento de alarmes. Telefone 2237-2027. Rua Paulo Barbosa, 174, Sala 13, Centro, Petrópolis. Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos. Com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916. Aica Imóveis. Transparência, seriedade e profissionalismo há mais de 40 anos. Valorizar nosso cliente e realizar seu sonho é a nossa missão. Rua 16 de Março, 80, sobre Loja 2. Centro, Petrópolis. 2231-7555. E também na Estrada União Indústria, 10.396. Loja 6, Itaipava. Telefone 2222-3003. Aica Imóveis. Muito bem, retornamos e estamos entrevistando o senhor Marcos Curvelo. Marcos, uma coisa que é pouco comentada, pouco discutida, pouco falada, é uma antiga briga, uma dicotomia entre o bem e o mal, que vem a ser o institucionalismo versus o patrimonialismo. E essa briga entre o bem e o mal, ela tem um fundo que é a base dela, que é a corrupção. E essa briga, institucionalismo-patrimonialismo, ou seja, políticos institucionalistas contra políticos patrimonialistas, gestões institucionais contra gestões patrimoniais, essa é uma briga que gera uma corrupção muito grande dentro do patrimonialismo. E é uma corrupção em todos os níveis do Estado, seja do federal, do estadual, chega até o nível municipal. Como é que você enxerga isso? Como é que se combate isso? Principalmente, como é que se combate isso? Bernardo, é uma excelente pergunta e eu digo sempre, quando estou fazendo esse tipo de conversa e de avaliação, né, que o melhor detergente que existe para combater uma bactéria é o sol. Ou seja, é você pegar e expor, dar transparência aos processos, na verdade, administrativos, os processos orçamentários e convidar, de fato, a população a ter um processo de acompanhamento, de participação daquilo que é desenvolvido na máquina pública. Isso é uma coisa que a gente precisa fazer, mas de forma séria, né? As empresas fazem isso, chamam isso, tem um nome chamado de compliance, né? No serviço público, a gente precisa fortalecer, tudo passa pelo fortalecimento das carreiras da administração pública. Por exemplo, como o fortalecimento das carreiras dos advogados públicos, que são pessoas independentes. São pessoas que não vai te dar um parecer, você enquanto gestor, para atender uma determinada vontade política. Ela vai dar o parecer, vai te encaminhar para um determinado caminho que é a da legalidade, para que a gente possa, de certa forma, estabelecer um processo de transparência. Segundo, voltando à questão do orçamento, né? E eu acho que existe um deslocamento de poder da sociedade. E a gente tem que estar conectado com isso. Antigamente o político chegava na administração pública com a caneta cheia, eu mando, eu faço, centralizador, dou a ordem, faço isso, faço aquilo. Eu acho que houve um deslocamento de poder na minha avaliação, principalmente com o advento da internet. E essa ansiedade da população por transparência, por acesso à informação, a gente tem que saber entender ela, e eu acho que o orçamento participativo, na minha avaliação, atende sim a esse processo de transferência de poder por parte da população. Hoje o político não é mais dono da verdade,
Ele tem que entender que a sociedade tem que participar com ele, até para entender, para a gente não cair nessa lógica que muitos caem às vezes, né, do eu posso tudo, eu faço tudo, eu resolvo tudo, como muita gente vai vender agora dentro do processo eleitoral, até para criar um processo pedagógico de entendimento da máquina, dos limites da máquina e do orçamento público. As pessoas precisam sim participar e discutir o orçamento da cidade. Então, na minha avaliação, quanto mais transparência, quanto mais você expor o serviço público, quanto mais você fortalecer a carreira do servidor público, né? E aí, por isso, a minha briga pela estabilidade, né? É fundamental que o servidor público se recuse a fazer determinado serviço e não corra o risco de ser mandado embora, né? Por conta da vontade do seu diretor, do secretário, do prefeito de plantão. Na minha avaliação, o fortalecimento da carreira pública, o fortalecimento da carreira do advogado público e entender esse processo de transferência de poder que a gente tem que criar na cidade com mais, vamos dizer assim, vontade política e dentro de um processo pedagógico, dentro daquilo que você fala com toda a perfeição. Aquilo precisa virar uma política de Estado. E que ninguém chegue e depois destrua aquilo, porque, opa, não vai destruir isso aqui não, porque isso aqui é um ganho, é uma conquista da população. Isso já está incorporado no nosso dia a dia. Você não vai retirar isso não. Que o desgaste político de quem ousar retirar esse ganho da sociedade, faça com que o cara sente e pense, não vou fazer isso, porque senão eu vou me atrapalhar politicamente. Então, eu acho que com transparência, com fortalecimento do servidor público, da carreira do servidor público, com controles, né? Controles institucionais já existem, Tribunal de Contas, Ministério Público Estadual e Federal, Polícia Federal, os controles do Ministério, conselhos. Isso são políticas, são controles institucionais, mas tem que ter a participação popular, na minha avaliação, para que esse controle de fato exista. Eu concordo com tudo isso, só tenho um pequeno senão. Quando o senhor defende o orçamento participativo, eu acho o seguinte: a sociedade ela precisa, aos poucos, tomar conhecimento do seu papel, da sua importância em participar do orçamento participativo, mas ele não pode ser, num primeiro momento, impositivo e obrigatório. Eu acho que esse é um longo processo de aprendizagem ou de aprendizado, né? Que pode sim vir a dar resultados, mas com uma certa parcimônia. Eu tenho muito medo dessa sede demais ao pote no orçamento participativo, porque a obrigatoriedade de cumprimento dele vai se tornar um problema ao gestor público. Eu posso dizer, pela experiência que eu tenho, né, eu participei do Fórum de Autoridades Locais durante muito tempo. E em Porto Alegre eu percebi isso. Né? A gente não pode engessar todo o orçamento. Tem que ser destinado uma parcela que vai crescendo conforme esse processo pedagógico for se consolidando na sociedade. Perfeito. Até você chegar a um ponto em que... Aí sim, perfeito. Entendeu? É mais ou menos por aí. Vamos mudar um pouquinho de assunto. Esse ano de eleição, uma disputa muito acirrada pela cadeira da Avenida Keller, né? Hoje aí com quase 20 pré-candidatos. Faça a sua avaliação pessoal desse processo todo, por favor. Bernardo, na minha avaliação, acho que ainda vai depurar muita coisa ainda, muita coisa vai desidratar. Né? A gente, de fato, tem visto aí uma quantidade muito grande de lançamento de candidaturas, o que eu encaro como natural do processo democrático, mas também coloco isso em 3 fatores específicos. Né? Primeiro é o desastre que é o governo atual. Né? Mais de 80%, segundo as últimas pesquisas, e mais do que pesquisa. Né? Quem não acredita em pesquisa é só andar na rua. Né? Os próprios membros do governo admitem isso, que a dificuldade é enorme, né, para levar o nome do Bernardo para as ruas. Segundo, a política eleitoral, a legislação eleitoral da forma que ela foi constituída. Né, que para você eleger vereadores, você vai ter que precisar quase que ter um candidato a prefeito, senão não vai ter um desempenho suficiente. O que vai dar uma enxugada, na minha avaliação, nesse quadro partidário, vai por aí fora. E terceiro, a retirada de determinadas candidaturas, né, como a do prefeito Rubens Montempo, que não disputará a próxima eleição, que na minha avaliação acaba fortalecendo, vamos dizer, encorajando que outras pessoas também sejam candidatas.
O que eu acho de positivo nessa avaliação? Que eu acho que a gente tem que ter uma gama de opções maiores. Né? E aí cada um colocando a sua visão de mundo, de processo, né? De como encara a vida pública. Todo mundo tem uma vida pregressa, a população tem que estar atenta a isso. Né? E a gente, ir tentando escutar o máximo, para ouvir o máximo. Né? E aí eu acho que a TVC, por exemplo, cumpre um grande papel nisso, ao estar já entrevistando os possíveis no momento, pré-candidatos, né? No futuro, candidatos a prefeito. Para já começar a população e se ambientando a esse processo. Eu acho que isso é a festa da democracia, é o fortalecimento da democracia. Né? O que eu gostaria de ver, de fato, as pessoas com um discurso. Né? Tem conversado isso, você sabe disso, né? Não preciso afirmar isso, a grande amizade que eu tenho pelo Rubens, bom tempo. A gente conversa muito sobre política, né? Eu aprendi muito de política com ele e a gente tem que tentar entender qual é a mensagem que a gente precisa passar nessas eleições. Tem um discurso, na minha avaliação, que é muito perigoso, que é o discurso do ódio. Né? Esse discurso tem me preocupado muito. Né? A forma com que o discurso violento se impõe tanto nas redes sociais, quanto às vezes em determinados candidatos, que não tem proposta nenhuma para o dia a dia das pessoas. As pessoas querem saber, por exemplo, quantas vagas de creche vão ser criadas. Você viu a última fila que foi divulgada, que na minha avaliação é aquela fila oficial, não é a fila real. 3.000 crianças esperando por vaga de creche. Você vê a quantidade de pessoas esperando por exames. Você vê a questão do transporte público na cidade com esses preços de tarifa. Essa tarifa da Sinal Parque que não desce na minha garganta. Né? R$4 para um estacionamento. Isso não existe. A tarifa de ônibus que é caríssima. A tarifa de água, que é caríssima nessa cidade, contra o serviço que deveria ser prestado com mais zelo. Então, esse debate é um debate que tem que estar colocado. E não esse negócio do discurso do ódio, do eu contra você. Contra isso, a gente tem que pensar num discurso que seja um discurso de paz, de pacificação. Petrópolis precisa de uma pessoa de diálogo e que faça conciliação, que sente com todos os setores, como você fala essa frase sempre, e eu gosto dela, de forma republicana, de forma institucionalizada, para que a gente possa conversar sobre os interesses de fato da cidade, e não com interesses que às vezes não são tão republicanos. E eu digo para as pessoas, pela minha experiência de homem público e política, aquilo que você faz agora na pré-campanha é que vai determinar como vai ser o seu governo. O tamanho das campanhas, o dinheiro das campanhas. É nesse momento que você começa a se comprometer e que você compromete os próximos 4 anos. E o pior, compromete a vida das pessoas. Então, eu estou muito com o pé no chão de entender esse processo, de entender primeiro a mensagem, de saber se é isso mesmo que o grupo político que o prefeito Rubens Bom Tempo representa. Qual a mensagem que nós vamos passar, mas tem que ser essa mensagem, na minha avaliação, de paz e de conciliação. E deixar esse discurso, às vezes, um tanto quanto verborrágico, de ataque, de ódio, né, que está corroendo a nossa democracia. Você vê como é que os jornalistas, como você hoje, entraram no centro dos ataques, do que está acontecendo no país. Elegeram a mídia, elegeram os jornalistas. Na minha avaliação, é uma covardia. E não existe jornalismo livre, não existe jornalismo ético sem democracia. É o que eu entendo da história. Então, eu acho que para preservar, né, aqui o nosso bem maior, pode não ser a melhor democracia, pode não ser os melhores governos, mas a gente vai ter que ser respeitado do ponto de vista institucional. Eu posso fazer críticas ao atual governo, mas nunca vai haver, da minha parte, um ataque pessoal contra ninguém do atual governo. Isso pode ter certeza. Porque não é a minha forma de me relacionar. Eu acho que política tem que ser discutida assim, tem que ser cobrada, ele tem que prestar conta. Como nós prestamos lá atrás e ele ganhou. Não convencemos a população de que o melhor governo era o nosso. Ele conseguiu. E agora ele tem que prestar conta do que está fazendo. E vai ser cobrado por isso. Tem que entender isso de uma forma natural, como um processo natural. E não com ataques violentos contra a pessoa, contra palavrões, xingamentos, que entristecem a todos nós e particularmente a mim. Muito bem. Eu preciso novamente pedir um breve intervalo comercial. Prometo à senhora e ao senhor que é o último desse programa. Fiquem conosco, serão só 2 minutos e já voltamos. Pare de procurar.
venha direto na Megabox. Nossa loja tem tudo o que você precisa para sua elétrica e hidráulica. Rua Tereza, 1598. Telefone 2020 1284. O que você procura aqui na Megabox você encontra. Venha para a Megabox. Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos. Com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916. A tranquilidade que você procura está mais próxima do que você imagina. Deixe por nossa conta as suas preocupações com segurança patrimonial. Nossa experiência e serviços vão proporcionar a você e a sua família a certeza de que sua casa, sua empresa está nas mãos dos melhores profissionais. Serra Alarme, vigilância eletrônica e monitoramento de alarmes. Telefone 2237-2027. Rua Paulo Barbosa, 174, Sala 13, Centro, Petrópolis. Hospital Clínico de Correias, o mais novo hospital particular de Petrópolis. Atendemos todas as especialidades médicas. Temos consultas populares e convênios. Estrada União Indústria, 2501, ao lado do Terminal de Correias. Telefone 2236-3755. Hospital Clínico de Correias. Vasques Corretora de Seguros. Faça seu plano de saúde com quem é especialista neste mercado. Pensou em seguro saúde, pensou Vasques Seguros. Mais que seguro, uma questão de confiança. Muito bem, retornamos e estamos entrevistando o senhor Marcos Curvelo. E chega aquela hora do programa, que é a hora mais triste do programa, como eu digo sempre. É a hora que a gente já vai chegando perto do final do programa, porque, infelizmente, temos um horário a cumprir aqui na TV. Marcos, muito obrigado por ter vindo aqui. Agradeço imensamente essa entrevista. Outras, no futuro, tenho certeza que acontecerão. E eu queria deixar um espaço para você de 3 ou 4 minutos para suas despedidas. Bernardo, primeiro também quero estender meus agradecimentos. Debater contigo, dialogar com você é sempre um crescimento para mim, porque me coloca aquelas minhoquinhas também, para que eu reflita também sobre as minhas posições. A gente precisa estar sempre... Eu gosto de... pensando sobre as nossas posições, eu tenho uma frase que eu carrego comigo, que eu gosto muito, que eu digo assim, eu não tenho compromisso com o erro. Se eu for para um determinado caminho e achar que aquele caminho não é o melhor para a cidade, eu volto atrás, sem a menor dificuldade. E aí, debatendo com gente como você, que conhece políticas públicas, que conhece política, conhece a nossa cidade, entendeu? Não é um forasteiro, como tantos que estão aparecendo aí nos últimos tempos. Então, eu acho que para a cidade é um processo de construção. E a gente precisa disso. A gente vai ter muita maturidade. A gente estava falando aqui no intervalo, a gente vai precisar de muita maturidade para poder entender o momento que a gente vai viver pós-governo Bernardo Rossi, né, que vai ser de uma contração orçamentária, financeira, muito grande. E a gente tem que tentar encontrar caminhos e soluções para a nossa cidade, principalmente para a gente poder realizar justiça social, que é criar políticas públicas para defender a família, nas suas mais diversas formas de constituição. Mas é isso, a gente cria política pública, pensa política pública para defender a família petropolitana. Então, na minha avaliação, a gente vai precisar se juntar em determinado momento, se despir das diferenças políticas, intelectuais, ideológicas, para poder fazer uma composição para salvar essa cidade. Eu não tenho a menor dúvida disso. Quem está falando é um administrador público de mais de 20 anos de experiência. Petrópolis está perto de um colapso financeiro, na minha avaliação, que está sendo maquiado. E isso precisa ser exposto. Vai ser debatido durante o processo eleitoral. Sem dúvida nenhuma, uma das mensagens que o nosso grupo político vai levar
para a campanha eleitoral é debater a situação financeira da nossa cidade, para que o servidor público não fique, por exemplo, 2 anos sem reajuste salarial, para que o reajuste dado em 2016, que não foi pago em 2017, para que não haja atraso de salários, para que não haja descontinuidade daquilo que é a sua preocupação também nos serviços essenciais da nossa cidade. Então, na minha avaliação, a gente vai precisar se unir, estar junto, para poder pensar essa cidade de forma madura e consciente. Olha, eu há uns anos atrás, ou melhor, há muitos anos atrás, eu criei uma frase por conta de uma circunstância empresarial, e essa frase é a seguinte: em algum lugar do mundo existe alguém querendo comprar alguma coisa que você está querendo vender. Isso foi por volta de 1981, 82, 83 que eu criei isso, por conta de uma necessidade de um grupo empresarial que eu trabalhava de buscar mais recursos para fazer face ao estrangulamento financeiro que esse grupo estava tendo naquele momento. E fizemos um planejamento e fizemos uma política de tal sorte que vendíamos para 19 países e um ano depois estávamos vendendo para 53 países. Ou seja, fomos buscar novos mercados. Eu digo o seguinte: dentro do governo federal, dentro da máquina do governo federal, e é uma máquina tão grande que existe verba para tudo. O município, quando está estrangulado financeiramente, ele precisa ter pessoas capacitadas que saibam e vão pesquisar essas verbas nos diversos ministérios, façam projetos e tragam essas verbas. Porque contar só com a receita do município vai ser muito difícil a partir do ano que vem. Verdade. Essa discussão que você e seu grupo querem levar durante a campanha política de vocês para a população, que é discutir as finanças do município, é com certeza a mais importante discussão política desse ano. Porque sim, nosso município está atravessando uma situação muito crítica e delicada. Perfeito. Na parte financeira. Perfeito. Então você está corretíssimo nessa sua ótica, nessa sua visão. Espero realmente que vocês tenham sucesso no que estão pretendendo fazer, né, aqui para a nossa cidade, porque acima de tudo temos que pensar a nossa cidade e pensar a nossa população, que isso é o mais importante de tudo. Temos que ter um carinho especial com a nossa gente e melhorar a qualidade de vida da população petropolitana. Olha, estamos chegando ao final do nosso programa. Lamento sinceramente que eu estava gostando tanto do programa de hoje que eu ficaria conversando mais 1 hora ou 2 horas aqui com o Marcos Curvelo, porque é um assunto que me agrada profundamente, e a senhora e o senhor bem sabem disso, porque me conhecem e conhecem como é que funciona aqui as coisas do nosso programa. Mas eu vou prometer para a semana que vem uma nova entrevista, um novo programa. Quero desejar um bom carnaval a todos, mas quinta-feira, depois da quarta-feira de cinzas, vamos estar de volta aqui. Tenho certeza absoluta disso. Então eu queria desejar um bom carnaval, uma boa semana, fiquem com Deus e lembre-se, até aqui nos ajudou o Senhor. TVC 16. Aqui você se vê.